Olá pessoal, meu nome é Fernando Rabelo de Souza e eu vou falar para vocês rapidamente como que está, vamos dizer, meu sentimento em relação à diabetes hoje. Eu fui diagnosticado diabético, mudei completamente minha alimentação para uma alimentação sem carboidrato, ou quase zero carboidrato, e minha diabetes foi colocada em remissão. Né? Remissão quer dizer que ela não aparece, mas se eu voltar para a minha prática antiga, ela volta, não é mesmo? Mas colocada em remissão e ali ficou. Agora, eu comecei a me preocupar também com familiares e amigos que se alimentam com muito carboidrato, né? E o que é que eu percebo? As pessoas simplesmente não conseguem deixar o carboidrato de lado. Elas compreendem o que eu falo, eu expliquei para as pessoas que eu conheço, meus familiares, até escrevi um livro, Diabetes Nunca Mais, uma história de sucesso sem tomar remédios. Para que mais pessoas tivessem contato com essa minha experiência, que não é só minha experiência, né? Eu me vali de ensinamentos de vários mestres que se encontram, tanto na internet com vídeos, como em livros por escrito. E está lá na bibliografia do meu livrinho os nomes de alguns desses autores, né? Muito bem, as pessoas simplesmente não conseguem, como é que eu digo, hein, gente, assim, compreender cabalmente no seu âmago o perigo que é o jeito como nós estamos nos alimentando, né? Então, comidas que são tradicionais nossas, como é o arroz com feijão, né? Mesmo o pão, né? As pessoas simplesmente ignoram a possibilidade de não ingerir esses alimentos em tanta quantidade quanto ingerem hoje, mesmo diante da minha experiência com o diabetes e com esses alimentos. Eu tirei esses alimentos da minha vida e a diabetes, eu digo, sumiu, não é mesmo? Sumiu, o diabetes sumiu. Se faz exame médico, ela não aparece. Se eu boto o medidor de glicemia, ela fica abaixo de 100, bacaninha, direitinho. É lógico que ela sobe quando você se alimenta, mas depois ela volta, né? Então, o diagnóstico de diabetes já não cabe, né, a mim no momento. Mas essas pessoas não conseguem, então, parar de se alimentar de forma que seja deletéria para a saúde delas. E a minha pergunta é por quê? Por que isso? Uma das possibilidades é de que a mente das pessoas, as nossas mentes, elas são bastante impregnadas do pensamento de consumo de uma categoria de pessoas que não é a nossa. Quem são os grandes produtores de arroz? Quem são os grandes distribuidores de arroz? Eles, por acaso, vão dizer, olha, arroz tem aí 80% dele é carboidrato, vai virar açúcar dentro de você. Quem liga para isso? Ninguém liga para isso. Então, há uma lavagem cerebral, eu diria, talvez, não é um termo correto, mas como se o cérebro das pessoas fosse impregnado da ideia de que é impossível que arroz possa fazer mal para alguém, mesmo diabético, pois é uma comida que a gente comeu a vida inteira, a vovó comeu, o bisavô comeu, etc. Pois bem, arroz tem 80% de carboidrato e não deveria ser consumido nas quantidades em que é consumido hoje em dia.
evidentemente que os industrializados, os embutidos, os produtos que vêm nas caixinhas, esses contêm N produtos que o corpo humano simplesmente não consegue trabalhar com eles, né? São péssimos para a saúde, porque são muito estranhos ao organismo. O organismo não tem como digerir certos produtos que inclusive são feitos para evitar a digestão, não é mesmo? Um produto e que é impedido de sofrer ação de bactérias não pode ser colocado dentro do nosso intestino, porque dentro do nosso intestino está cheio de bactérias e é elas que fazem grande parte do trabalho digestório. Bem, por hoje vou considerar apenas uma introdução a esse assunto. Outro dia eu explicito melhor essas coisas, né? Apenas resumo que é o seguinte: algo acontece na cabeça das pessoas que elas não conseguem evitar o consumo excessivo de certos alimentos. Alguns, os que têm carboidratos, fazem mal à saúde das pessoas. Os industrializados, bolachinhas, salsicha, presunto, essas coisas, pior ainda, né? Outro dia a gente conversa mais um pouquinho? Então tá, até mais.